O som do salto de Helena ecoava no chão de mármore, enquanto ela atravessava o corredor impecável da sede da D&M Corporation. O chamado para ir à sala do CEO tinha vindo sem aviso, e seu coração batia acelerado. Quando entrou, encontrou Dante Moretti, o homem que era conhecido como o CEO mais frio e implacável do setor. Ele estava de pé, olhando pela enorme janela de vidro que revelava a cidade abaixo, as mãos cruzadas atrás das costas. "Sente-se, Helena", disse ele sem se virar. Ela obedeceu, tentando esconder o nervosismo. "O que aconteceu? Houve algum problema no projeto?" Dante girou lentamente, encarando-a com seus olhos escuros e penetrantes. "Não é sobre o projeto, é sobre você." Ela franziu a testa. "Eu?" "Sim, você está demitida." As palavras saíram com a mesma frieza de quem lê um relatório qualquer. Por um instante, Helena pensou que tinha ouvido errado. "Como é que é?" "Já está decidido", continuou Dante, sentando-se e pegando uma caneta. "Seu contrato será encerrado hoje." Helena se inclinou para a frente, a voz embargada. "Eu mereço pelo menos uma explicação. Dediquei anos da minha vida a esta empresa. Trabalhei noites, finais de semana. Isso não é pessoal, Helena. É apenas uma decisão de negócios." Ele desviou o olhar, como se não suportasse encarar a dor que via no rosto dela. Ela respirou fundo, sentindo a raiva crescer. "Uma decisão de negócios? Você está me jogando fora como se eu fosse descartável." "Helena." Dante começou, mas ela ergueu a mão, interrompendo-o. "Não, Dante. Guarde suas justificativas. Espero que sua consciência esteja tranquila, porque a minha está." Ela se levantou, os olhos marejados, mas firmes. "Um dia, você vai se arrepender de me perder." Helena saiu, batendo a porta atrás de si. No corredor, as lembranças dos momentos que passou naquela empresa começaram a pesar como pedras em seu peito. E no fundo, ela se perguntava: por que ele parecia mais tenso do que eu? Do lado de dentro, Dante ficou imóvel por alguns segundos, olhando para a porta fechada. Apertou a caneta com força, até que ela quase se partisse. Seus lábios se moveram num sussurro que só ele podia ouvir. "Eu já estou me arrependendo." O ar frio da noite bateu no rosto de Helena quando ela deixou o prédio da D&M Corporation pela última vez. As luzes da cidade piscavam ao longe, mas nada conseguia distrair o peso que carregava no peito. No táxi, ela olhou pela janela e pensou em tudo que perdera. Não apenas o emprego, mas também a estabilidade que havia lutado tanto para construir. E pior ainda, perdera para um homem que, no fundo, ela nunca conseguiu entender completamente. Nos dias seguintes, a rotina dela virou um caos. Procurar trabalho parecia um labirinto sem saída. Entrevistas, testes, promessas que não se concretizavam. Até que, em uma manhã chuvosa, sentada em uma cafeteria pequena, ela viu um anúncio no celular. "Procura-se gerente de marketing, agência criativa Brightside." Era uma vaga em uma empresa menor, mas com um espírito livre e inovador. Helena respirou fundo e se inscreveu. Em poucas semanas ela estava contratada. A mudança foi radical. No lugar dos escritórios silenciosos e formais, havia paredes coloridas, reuniões cheias de ideias malucas e pessoas que realmente se apoiavam. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que podia respirar. Uma colega, Ana, comentou certo dia: "Você é incrível no que faz, Helena. Aposto que quem deixou você ir se arrepende profundamente." Helena sorriu, mas por dentro ainda sentia uma ferida aberta. "Talvez, mas não quero pensar nisso. Quero seguir em frente." E ela realmente tentou. No entanto, à noite, sozinha em seu pequeno apartamento, as lembranças vinham. A forma como Dante a observava em reuniões, o jeito como sua voz grave ecoava pela sala, e aquele momento final, quando seus olhos pareciam dizer algo que suas palavras não admitiam. Um mês se passou.
Helena estava começando a acreditar que finalmente havia deixado Dante para trás. Até o dia em que recebeu um e-mail inesperado. Assunto: proposta de reunião. De demorettiedemcorp.com. Mensagem: precisamos conversar. É importante. O coração dela disparou. O que ele quer agora? Murmurou para si mesma. Ana, curiosa, perguntou: quem é? Ninguém que importe mais. Helena fechou o notebook, mas sabia que estava mentindo para si mesma. Helena chegou ao café indicado no e-mail com o coração acelerado. O lugar era sofisticado, com luzes amareladas e aroma de café fresco no ar. Ela vestira um blazer simples, decidida a mostrar que estava no controle da situação. Ao entrar, seus olhos o encontraram imediatamente. Dante Moretti, impecável como sempre, usava um terno cinza que realçava seus ombros largos. Seu olhar frio, aquele mesmo que a havia destroçado no dia da demissão, agora carregava algo diferente, quase vulnerável. Ele se levantou quando ela se aproximou. Helena, disse, como se pronunciar o nome dela fosse um peso e um alívio ao mesmo tempo. Seja breve, Dante. Não tenho o dia todo. A voz dela era firme, mas suas mãos tremiam levemente sob a mesa. Ele respirou fundo, apoiando os cotovelos sobre a madeira polida. Eu cometi um erro enorme, e preciso consertar. Ela arqueou uma sobrancelha. Ah, claro. Por que o CEO frio de repente decidiu que tem coração? Ele inclinou-se para a frente, a voz baixa e intensa. Você acha que foi fácil para mim? Que eu não pensei 2 vezes antes de me humilhar? Cortou ela, mantendo o queixo erguido. O silêncio se instalou, pesado. Ele a observou por alguns segundos, como se tentasse atravessar todas as barreiras que ela erguera. Eu demiti você porque estava com medo. Medo? Ela riu, mas não havia humor em sua voz. Você, Dante Moretti, com medo? Medo de sentir algo que eu não deveria sentir por alguém da minha equipe. Ele falou devagar, como se cada palavra fosse um risco calculado. Mas esse tempo todo, eu só pensei em você. O olhar de Helena vacilou por um instante, lembrando-se de todas as vezes em que sentiu que havia algo a mais no jeito dele encará-la. Mas ela se recompôs. O problema é que agora, Dante, eu não preciso mais de você. Ele se inclinou ainda mais, a voz quase num sussurro. E se eu disser que eu é que preciso de você? O coração dela acelerou. Não queria admitir, mas aquele homem ainda tinha o poder de mexer com cada parte dela. Você não sabe o que está pedindo, murmurou, levantando-se para ir embora. Mas antes que pudesse dar um passo, ele segurou seu pulso com firmeza e calor. Helena, por favor. Ela o olhou nos olhos e, por um instante, a chuva que batia contra as janelas do café parecia ecoar o turbilhão dentro dela. Helena respirou fundo, tentando manter a compostura. Largue meu pulso, Dante. Ele obedeceu, mas não desviou o olhar. Havia algo na intensidade dele que a deixava desconfortável e estranhamente presa. Sente-se. Só mais alguns minutos, pediu, quase como uma ordem, mas com um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Com relutância, ela voltou à cadeira. Seja rápido. Dante abriu a pasta de couro que trazia consigo e tirou um envelope. Quero te oferecer um contrato. Ela riu, sarcástica. Demitiu-me como lixo e agora quer me contratar de novo? Não. Ele se inclinou, aproximando-se dela. Quero que seja minha consultora pessoal. Não para a empresa, para mim. Helena piscou, confusa. Isso não faz sentido. Faz, se você souber o motivo. A voz dele era baixa, como se carregasse um segredo perigoso. Tenho um projeto novo. É importante. Mas só consigo pensar nele se você estiver ao meu lado. Ela o encarou por alguns segundos, tentando decifrar onde terminava a verdade e começava a manipulação. E o que eu ganho com isso? Dante sorriu de lado. Além de um pagamento generoso,
a chance de me fazer pagar por cada lágrima que te causei. Essa última frase a pegou de surpresa. Helena se recostou, cruzando os braços. Você acha que pode me comprar? Ele inclinou-se ainda mais, seu perfume a envolvendo. Não estou tentando comprar. Estou tentando reconquistar. O coração dela vacilou por um instante, mas a mente rapidamente voltou à razão. Dante, não sei se consigo confiar em você. Então me dê a chance de provar. Sua mão se moveu lentamente até tocar a dela sobre a mesa. Um toque firme, quente, carregado de intenções. 1 semana. Trabalhe comigo por 1 semana. Se não sentir nada, eu desapareço da sua vida. Helena engoliu seco. A proposta era insensata, mas a curiosidade e talvez um resquício de sentimento a deixavam vulnerável. 1 semana, Moretti. Nada mais. O sorriso dele foi breve, mas intenso. Vai ser o suficiente. Ela levantou-se, recolhendo a bolsa. Veremos. Enquanto saía do café, sentia o olhar dele queimando suas costas. E pela primeira vez em muito tempo, Helena não tinha certeza se estava entrando em um jogo ou numa armadilha para o coração. A primeira manhã de trabalho ao lado de Dante Moretti foi um teste para os nervos de Helena. Ela entrou no escritório particular dele, espaçoso, moderno, com paredes de vidro e vista panorâmica da cidade. Dante estava à mesa, impecável num terno cinza, e levantou-se assim que a viu. Bom dia, Helena, disse, com um tom caloroso que ela não lembrava de ter ouvido antes. Ela manteve a expressão neutra. Bom dia. Vamos direto ao trabalho? Sempre tão profissional. Ele se aproximou, entregando-lhe um tablet com as informações do novo projeto. Mas espero que hoje a gente também converse sobre nós. Não existe nós, retrucou, sem levantar os olhos do tablet. Dante deu uma risada curta e caminhou até ela, parando atrás da cadeira. A voz dele soou rente ao ouvido dela. Vai continuar fingindo que não sente nada? O coração de Helena acelerou. Ela virou-se de repente, encarando-o. Sinto raiva. É isso que sinto. E desejo, completou ele sem hesitar. Ela desviou o olhar, irritada consigo mesma por sentir o calor subir pelas bochechas. Vamos trabalhar, Moretti. O dia seguiu com reuniões, discussões sobre estratégias e breves pausas para café. Mas a cada intervalo, Dante encontrava um jeito de se aproximar. Uma mão tocando, levemente a dela ao passar documentos, um olhar demorado durante uma apresentação, um comentário sussurrado que a deixava desconcertada. No final da tarde, ele apareceu ao lado da mesa dela. Preciso que venha comigo a uma reunião externa amanhã. É importante. Está no contrato de 1 semana? Ironizou. Está no contrato de me dar uma chance, respondeu arqueando uma sobrancelha. E depois da reunião, quero te levar a um lugar. Que lugar? Surpresa. O sorriso dele tinha um brilho de mistério. Na manhã seguinte, a reunião foi rápida, mas a surpresa revelou-se um restaurante à beira-mar, reservado apenas para os dois. A vista era deslumbrante. O som das ondas misturava-se ao clima tenso entre eles. Por que está fazendo isso, Dante? Helena perguntou depois de um gole de vinho. Por que agora? Ele a encarou por longos segundos antes de responder. Porque percebi que o sucesso não vale nada se eu não tiver você. Helena desviou o olhar para o mar, tentando controlar a emoção. Ele se levantou, foi até ela e segurou seu rosto com delicadeza. Me odeie, me desafie, mas não me afaste. E antes que ela pudesse responder, Dante a beijou. Um beijo firme, intenso, que misturava arrependimento e desejo. Helena deveria empurrá-lo, mas não conseguiu. Quando se separaram, ela estava sem fôlego. Isso não muda nada, murmurou. Vai mudar, ele disse com um olhar determinado. Eu vou fazer mudar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Helena. Trabalhar ao lado de Dante era um desafio constante. Cada olhar,
cada toque acidental e cada conversa carregada de subentendidos ameaçava derrubar as paredes que ela levou anos para erguer. Na última noite do contrato, Dante a chamou para uma reunião de fechamento no terraço do prédio da empresa. Era inverno, mas o espaço estava iluminado por dezenas de luzes pendentes, e um aquecedor deixava o ar agradável. No centro, uma pequena mesa com taças de vinho e um envelope. "O que é isso?" ela perguntou curiosa. "O fim do contrato." Ele deslizou o envelope até ela. "Está livre para nunca mais me ver. Se quiser." Helena segurou o papel, mas não o abriu. "Então por que me trouxe aqui?" Dante deu um passo à frente, os olhos presos nos dela. "Porque eu precisava que este fosse o lugar onde você escolhe, ou me deixar de vez, ou ficar comigo." "Dante..." ela começou, mas ele não deixou que terminasse. "Eu fui um idiota, Helena. Demiti a mulher que eu mais amava. Fingi que era só negócio, quando na verdade eu tinha medo. Medo de sentir demais. Medo de precisar de alguém. E perdi você por causa disso." Ele respirou fundo. "Eu não quero mais ter medo." As palavras o deixaram vulnerável, e Helena sentiu o coração disparar. Tentou manter o controle, mas a sinceridade dele era como uma onda derrubando todas as barreiras. "Eu não sei se consigo esquecer." "Não precisa esquecer, só me deixa provar que posso fazer diferente." Ele se aproximou lentamente, como se lhe desse tempo para recuar. Mas ela não recuou. Quando Dante tocou seu rosto com as mãos firmes, Helena fechou os olhos, e então ele a beijou, não como o homem arrogante que um dia a demitiu, mas como alguém que implora por uma segunda chance. O beijo foi intenso, urgente, com gosto de promessa. Helena se agarrou à lapela do terno dele, sentindo o calor invadir cada parte do corpo. Quando se afastaram, estavam ofegantes, as testas encostadas. "Então..." ele sussurrou. "Qual é a sua decisão?" Helena sorriu de canto, ainda com os olhos fechados. "Acho que... posso te dar uma semana a mais." Dante riu baixinho, puxando-a para mais perto. "Vou precisar de muito mais que isso." E ela o beijou de novo, decidindo que, desta vez, não iria embora. Enquanto as luzes do terraço refletiam no brilho dos olhos dela, Helena sabia que algo tinha mudado para sempre. E você, no lugar da Helena, daria outra chance ao Dante? Me conta nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias assim.